Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Renata, quem está falando, é um prazer estar aqui participando com vocês desse terceiro Congresso Internacional de Odontologia da FAIP. E quero dizer que é uma satisfação poder participar desde o início da FAIP e estar aqui com vocês e ministrando hoje a 13ª turma de implantodontia da FAIP. Então, quem quiser, quem tiver interesse, quiser participar, dá uma ligada lá, né? Hoje eu vou falar, o título, apesar de dizer que é enxertos aloplásticos, na verdade o tema é associando implantes imediatos com biomaterial, né? Então, porque muitas vezes, ou é comum hoje, a gente extrair dentes e no mesmo momento já instalar implantes. Como é que fica aquela situação, né? Aqueles gaps, aquelas frestas, o que a gente faz com aquilo? Será que deixa assim? Será que a gente preenche? Então, basicamente, a ideia hoje dessa palestra é isso: é a gente tirar umas dúvidas e mostrar o que acontece e como é que a gente pode usar esses biomateriais hoje que são altamente seguros e previsíveis, né? Então, o que eu quero dizer para vocês é que a ciência ela se faz observando, experimentando, né, testando. E desde o primeiro implante do Branemark, aquele lá de 1969 que ele desenvolveu, né, hoje, olha, um trabalho de 2011 mostrou que nós temos mais de 1.300 implantes. Então, vocês estão vendo aí diferentes desenhos, formatos, né, implantes cilíndricos, lisos, curtos, formatos diferentes, roscas diferentes, né? Por que tudo isso? Porque nós temos, né, no maxilar e na mandíbula, qualidades ósseas diferentes. Então nós temos ossos melhores, ossos piores, e aí o desenvolvimento desses implantes visa o quê? Uma estabilidade nessas condições ósseas que são diferentes nessas regiões, né? Bom e que a gente tivesse somente um implante, mas muitas vezes não é possível, né? Existem algumas empresas que têm um tipo de implante que você usa em todos os tipos de osso, e você consegue, através da técnica cirúrgica, né, utilizar o mesmo implante. Tem empresas que têm 10, 12, 13 tipos de implantes, um para cada situação óssea, né, ou para cada condição. O que às vezes torna muito difícil toda a logística. Isso eu estou falando por quê, né? Porque a gente tem uma condição para que o implante funcione, para que a gente possa ter aquela taxa de 98, 99% de sucesso, que são, primeiro, as fresas, né? As fresas que a gente utiliza, as brocas, elas devem ser muito boas, porque elas têm que formar um alvéolo cirúrgico perfeito, para que o meu implante se adapte ali e não tenha gaps, e não tenha falhas de uma estabilidade. Então, quando a gente pensa em preparar um alvéolo, nós temos que ter ideia de que aquele alvéolo tem que ser perfeito. A gente tem que preparar de maneira correta, com brocas corretas, novas, né? O que mais é importante, né? Então, vocês veem aqui dois alvéolos cirúrgicos preparados, perfeitos, né? Onde a gente vê condições de limite perfeitos. E isso já me garante o quê? Uma estabilidade, né? Mas para isso eu preciso ter também o quê? Uma fresa que tenha uma boa irrigação, porque a gente depende o quê? De uma manutenção daquele calor. Não pode ter calor, eu tenho que manter aquilo refrigerado. Então a gente tem que ter fresas que permitam isso, né? Principalmente em cirurgia guiada, como vocês estão vendo aqui, onde a gente não tem nenhum tipo de condição de irrigar lá dentro. Se eu não tenho uma broca, essa aqui é a broca do Arxis, que tem essa possibilidade, né? Você consegue uma irrigação muito boa, preservando aquele tecido ósseo de uma necrose futura, né? Como nós pensamos também em implantes imediatos, né, associados a extrações, o ideal é que a gente possa ter uma fresa que colete um osso, né, como vocês estão vendo aqui, ou que a gente possa, de alguma maneira, coletar algum resíduo, porque tem fresas que você prepara e acaba removendo algum tecido ósseo lá do fundo, a gente guarda, porque nós podemos também misturar ao osso sintético, né? Eu posso utilizar esse osso, que na verdade seria o melhor osso para o paciente. Aí pensando no implante, né? Então a gente já viu que uma fresa é muito importante, mas também a macrogeometria desse implante
é muito importante para que a gente possa ter o quê? Uma estabilidade primária. E essa macrogeometria, então, o implante sendo com rosca, liso, cilíndrico, cônico, né? Não convém aqui a gente discutir isso, mas a macrogeometria para uma estabilidade, para um travamento, é muito importante associada às roscas. Então, existem vários tipos de roscas: soberba, quadrada, de suporte reverso, trapezoidal. Então, é importante nós sabermos isso associado à macrogeometria para eu entender que isso, né, colabora com essa estabilidade inicial, onde eu posso ter, então, prever esse sucesso de 98% a 99%. Né? Hoje, dificilmente a gente perde implante. Você fazendo uma técnica correta, dificilmente a gente tem algum tipo de problema com isso, tá? Um outro fator que é muito importante, né, é o tipo da plataforma que a gente usa. Então, a gente sabe que as plataformas são de hexágono externo, nós sabemos que a plataforma que houve no momento, hoje ela está sendo abandonada, é o hexágono interno, onde esse hexágono que travava o componente, ele passou a ser interno, né, no momento que os implantes passaram a ser unitários, tentando melhorar uma série de problemas que aconteciam com o hexágono externo em condições unitárias, que passou por um desenvolvimento da conexão interna, tipo cone Morse, que é essa que vocês estão vendo aqui. Então, ele não é um cone Morse verdadeiro, mas ele é um cone, né, que recebe o componente, que também é um outro cone, dando o quê? A sensação de um cone Morse, que é o cone Morse, o quê? São duas estruturas, né, como se pegasse um copo de requeijão e colocasse dentro do outro, dois cones que quando você aperta, você dificilmente consegue remover, né? Isso acontece com essa conexão interna, tipo cone Morse, né? Onde a conicidade varia de 8 a 17 graus. Então, nós temos implantes com uma conicidade muito grande. E aí, o que, que acontece? Que vocês estão vendo essa conicidade interna e um componente onde vocês veem que é visível essa angulação, né? É visível esse cone. Então, quando você rosqueia e passa um parafuso passante, né, o aperto do parafuso faz com que esses cones se unam, causando o efeito Morse, né? O possível efeito Morse, que não é o efeito Morse verdadeiro, ok? O efeito Morse verdadeiro é esse tipo de implante, aqui no caso o Axis, onde a conicidade do componente, vocês podem perceber aqui que ele é praticamente paralelo, né? Essa conicidade se limita a 3 graus, 1,5 em cada parede. Então, quando você coloca o conjunto dentro do outro, né? Como vocês estão vendo aqui, esse sim é o efeito Morse, tá? Desenvolvido por Morse mesmo, que a gente tem isso em ferramental de engenharia de mecânica, nós temos em próteses de fêmur, por exemplo, e algumas outras situações. Então, provando que este efeito Morse puro, né, ele funciona muito bem. E no mundo existem algumas empresas que usam esse tipo de conexão, onde não há parafuso, né? Vocês percebem até que o componente é maciço, o que dá até, inclusive, uma condição melhor de resistência e estabilidade para o conjunto. Então, por que eu estou falando isso? Aqui vocês estão vendo, então, um diagrama, né? Onde você, então, coloca esse componente no implante, você dá 3 impactos, existe um martelete próprio, e ele vai entrar 0,2 milímetros e é o suficiente para quê? Para travar, para você ter um selamento biológico muito bom, então não existe a possibilidade de penetração de bactérias, e isso é importante, sim, para a estabilidade do implante. Porque se eu pensar numa carga imediata, eu tenho que ter um componente que não faça uma movimentação durante a mastigação, porque eu vou colocar um dente ali. Então, se eu tiver uma conexão que permite movimentação, ou micromovimentação, na verdade, eu posso comprometer todo o meu trabalho. Então, eu tenho que ter uma estabilidade primária do meu implante e eu tenho que ter uma estabilidade o quê? Da conexão
Por quê? Porque isso é muito importante, né? A estabilidade do conjunto implante e componente protético é fundamental. Por quê? Porque eu vou preservar o osso, eu vou evitar o acúmulo de bactérias, então eu tenho um selamento bacteriano, o que já elimina a possibilidade de uma inflamação ali. Eu tenho com isso uma perda óssea reduzida, porque eu não vou ter movimentação desse conjunto, né? Induzindo forças ali naquele tecido ósseo. Os resultados, então, estéticos periimplantares são muito melhores, né? E aí, essa conexão, sim, hoje é uma conexão confiável, né? Porque ela tem uma estabilidade muito boa. É que foge um pouquinho daquele convencional que a gente tem, que precisa um parafuso, né? Então, é uma questão da gente entender e aceitar, né? Porque a gente sempre acha que o parafuso vai sempre fixar. E não é verdade. Se a gente entender o efeito Morse, a gente vai ver que a gente não precisa de parafuso, tá? Mas o que eu quero dizer então é que se a gente tem uma boa fresa, a gente tem um implante com uma macrogeometria e uma rosca muito boa, né? E eu tenho uma condição de estabilidade na plataforma, com uma plataforma boa, a possibilidade do sucesso do meu implante e a manutenção desse implante com a prótese a longo prazo, em longo prazo, é muito melhor. Ou seja, biologicamente é uma condição que eu quero para o meu paciente. Eu não quero colocar um implante lá e com o tempo ele perder, ou causar uma salserização, né? Ou uma infecção bacteriana. Então, tudo isso é um pensamento moderno que a gente tem que estar atento para que nós possamos, então, ter um sucesso no tratamento com implantes. Ok? E quais seriam então essas técnicas, né, de preservação alveolar? Então aqui a gente vê, por exemplo, preparos onde eu tenho uma condição óssea muito boa, onde eu faço o meu preparo com uma fresa adequada, então eu tenho a condição, sim, de instalar um implante, como vocês estão vendo aqui, né, onde eu percebo como é justo, né, no momento que eu instalo o implante, com o tecido ósseo, o que vai garantir essa justa posição, essa estabilidade primária que eu estou falando aqui para vocês, e que pode sim garantir esse sucesso, né? De 98, 99%. Por quê? Porque quando eu penso numa outra condição, como vocês estão vendo aqui, e agora sim que eu vou entrar na aula, onde eu faço uma extração associada e toda vez que eu faço uma extração e eu posso associar o meu implante imediatamente, né, seria a melhor condição. Por quê? Porque eu vou preservar o meu osso. A gente sabe que aquele osso alveolar ele só está lá porque ele tem um estímulo do dente. No momento que eu removo o dente, se eu esperar, eu posso ter uma perda óssea muito grande, né? Existem pacientes que reabsorvem mais, existem pacientes que reabsorvem menos, a gente vai ver aí mais ou menos o tempo que isso leva, mas sim, se eu já faço a instalação do implante na mesma sessão, eu garanto uma condição, uma integridade óssea, de gengiva, né, de arquitetura gengival e óssea muito boa. É óbvio, pessoal, que vocês estão vendo aqui que se eu simplesmente instalar o implante e deixar nessa condição que vocês estão vendo aqui, não é a melhor condição. Por quê? Porque eu criei, né? Claro, eu botei o meu implante, mas nem sempre, a gente já sabe hoje também, antigamente a gente usava o implante de maior diâmetro compatível com aquilo que eu tenho ali da extração. Hoje a gente sabe que isso não é a melhor opção. A melhor opção, claro, é eu ter muito mais osso ao redor do meu implante. Né? É óbvio que eu tenho que pensar qual é o dente que eu estou substituindo por o implante e tentar usar o diâmetro do implante próprio para aquele dente. Né? Mas a gente sabe também que quanto mais osso ao redor do implante eu tiver, melhor a condição fisiológica de tudo isso. Então, num caso desse aqui, se simplesmente eu deixar o meu implante assim, né, eu vou formar um gap, que tudo bem, vai formar um coágulo aqui, em pacientes que têm um sangramento maior é mais fácil, em outros não, mas com certeza nós vamos ter uma reabsorção óssea, principalmente da tábua vestibular, que é a tábua mais fina. Por quê? Porque os dentes se localizam mais vestibularizados. Então, normalmente, a tábua é muito fina. Normalmente, quando você extrai um dente nessas condições, a tábua também se rompe.
Então, por isso que a gente deve, o próprio implantodontista deveria fazer suas extrações. É muito comum eu receber pacientes de colegas que fazem a extração prévia e eu tenho um problema ósseo muito grande que eu tenho que reconstituir aquela situação para poder colocar um implante numa boa situação, porque não foi tomado o devido cuidado na hora da extração. Então, quando nós fazemos um implante imediato, né, eu tenho que fazer uma extração totalmente automática, de preferência sem nenhum descolamento, porque no momento que eu descolo alguma coisa, eu já tenho sim uma retração, então deveria ser da maior cautelosamente, né? Mas eu tenho que tomar uma atitude em relação aos gaps que se formam ao redor do implante, né? Mesmo que com toda aquela condição que eu mostrei à frente, né, de estabilidade, a gente consegue sim uma estabilidade em extrações, nós precisamos tomar uma atitude em relação ao que fazer em relação a esses gaps. Então, aqui vocês estão vendo isso, de alguns trabalhos que eu tirei, né, que nos primeiros meses a reabsorção óssea ela se caracteriza por uma perda mais acentuada no vestíbulo lingual. Então, a primeira parede que se perde é a vestibular, e isso é ruim. Por quê? Porque quando nós sorrimos, nós mostramos a vestibular dos dentes. E aqueles pacientes que mostram muita gengiva vão mostrar a gengiva vestibular. E se a gente tem uma depressão ali por uma perda óssea, né, muitas vezes compromete esteticamente. Então, de que maneira eu posso tentar preservar isso? Essa perda, olha que interessante, pode chegar até 50%, tá? Nesse sentido vestíbulo lingual no primeiro ano. Então, nós deveríamos sim, após uma extração, né, porque nem sempre é possível fazer o implante imediatamente, mas eu deveria, sim, em 3, 4 meses, já pensar em fazer a instalação do implante. Porque quanto mais tempo eu levar, mais rápido ou mais fácil a possibilidade de eu perder osso, principalmente na vestibular. Ok? E então o que acontece quando a gente não consegue fazer um implante imediatamente, a gente pode ter uma situação que nem essa, que impossibilita, inclusive, a instalação do implante, necessitando o quê? Manobras para eu reconstituir essa condição óssea para colocar o meu implante numa posição boa. Porque eu tenho que pensar nisso tridimensionalmente, eu não posso simplesmente abrir e colocar de qualquer jeito. Então, eu tenho sim que reconstituir aquele osso para aí colocar o meu implante numa posição ideal. Por isso que a ideia, quando a gente faz uma extração, é colocar imediatamente o implante. Né? Quais são as técnicas que a gente pode ter de regeneração óssea? Então, a gente pode ter enxerto ósseo, que todo mundo já conhece, a gente pode fazer uma regeneração óssea guiada, nós podemos usar fatores de crescimento que vem, isso vem tomando espaço hoje aqui na odontologia, né? A gente inserir fatores de crescimento na área em que eu preciso fazer um crescimento ósseo. Nós podemos fazer distração osteogênica e nós podemos combinar procedimentos. Então, o campo é muito vasto. O que a gente precisa é conhecer isso e achar a melhor maneira de conseguir preservar ou manter ou aumentar aquele osso que a gente precisa para instalar o implante. No caso aqui, como nós vamos extrair imediatamente, a gente vai poder fazer o quê? Uma regeneração óssea guiada, né? Então é isso que a gente vai fazer. Então, por exemplo, aqui vocês estão vendo uma imagem onde foi feita um implante imediato, a extração, e a gente percebe um vão muito grande, um gap muito grande. Então eu não posso simplesmente deixar isso aqui. Antigamente a gente fazia, não se tinha o conhecimento que nós temos hoje, né? E o que nós fazemos? A gente preenche esse gap com algum material, pode ser autógeno, pode ser de banco, pode ser xenógeno, ou pode ser aloplástico, né? Ou sintético, que é muito mais fácil, que eu tenho aí hoje materiais que, né, me suprem muito bem em todas as condições biológicas, de tempo, de transformação em osso. Eu tenho uma condição muito boa para usar isso hoje, o que me favorece muito. Então, aqui só para a gente lembrar, enxerto autógeno é do mesmo indivíduo, o enxerto halógeno ou homógeno é indivíduos da mesma espécie,
enxerto xenógeno heterólogo são espécies diferentes, e o enxerto aloplástico, que é um sintético substituto do enxerto ósseo, né, que a gente vai ver mais ou menos o que, que é. Então, basicamente, eu preciso que o meu material seja biocompatível e que me dê uma integridade estrutural. E que ele fosse, sim, osteogênico, osteoindutor, osteocondutor, que essas três características só existem no enxerto do próprio paciente. Né? Nesses enxertos aloplásticos ou sintéticos, a gente só tem a condição de osteocondutor. Então, ele vai permitir que os componentes do sangue, vasos, se formem do próprio paciente. Então, ele conduz essa situação para que aquele material possa ser reabsorvido e se transformar num novo osso. Ok? É isso que a gente pretende quando a gente utiliza. Os primeiros materiais foram ou surgiram em 1930, né, onde se usou já o fosfato tricálcico, que a gente usa até hoje para regenerar esse defeito. E em 74 foi publicada a primeira aplicação desse beta-fosfato tricálcico, que também é um material que ainda hoje é utilizado, né, que se percebeu que dentro desses materiais é o melhor, de aceitação do organismo, de solução e absorção, né? E foi utilizado no tratamento de doenças periodontais. Então, essas chamadas biocerâmicas são fosfatos de cálcio ou apatitas. Então, existem vários materiais, hidroxiapatita, o fosfato tricálcico, o fosfato de cálcio amorfo, o fosfato octacálcico, vários componentes. Se tentou muita mistura, isso é ciência. Né? A gente vai testando, vai conquistando, vai vendo, vai observando, vai pesquisando e se chega a um consenso do que é melhor. Né? E hoje nós sabemos que a melhor composição desses materiais se dá pela hidroxiapatita, que tem uma degradação mais lenta, e o beta-fosfato tricálcico, que é uma degradação mais rápida. Então a hidroxiapatita mantém aquela estrutura, e esse fosfato tricálcico, como ele é mais rapidamente absorvido, ele permite já a formação de osso mais rápido. Né? Então nós temos um componente aí de fosfato cálcio tricálcico. O que é importante aqui é a composição desse material. Né? Isso são, ou podem ser segredos dos fabricantes, quanto eu tenho de hidroxiapatita, quanto eu tenho de beta-fosfato tricálcico. Então, esta mistura, né, vai depender do fabricante. É óbvio que não depende só da mistura, depende do tamanho do grão, depende da condição do grão, da porosidade do material, né, que não dá para a gente conversar aqui numa hora. Mas são várias as condições para que um material desse possa, sim, ter um sucesso melhor do que o outro, como a gente percebe. Então, materiais aloplásticos, alguns são melhores, outros não são tão bons, tá certo? Tudo funciona. Agora, o que você quer é o que você vai conhecer e vai utilizar, o que você mais gosta, características que cada um desses materiais podem apresentar que favoreçam a sua utilização, que você escolhe e gosta. Né? Então, basicamente, a gente tem aglomerados então dessa hidroxiapatita e o trifosfato cálcico, né, que forma essa rede, como vocês estão vendo assim, isso basicamente falando, né? E à medida que esse fosfato cálcico ou de cálcio, ele é degradado por uma dissolução, né, que é o mais rápido, lembra que eu falei? A hidroxiapatita fica um pouquinho mais, né, e esse beta-fosfato cálcico, ele acaba sendo reabsorvido mais rápido. E aí o amarelo, vocês percebem que há uma formação óssea por conta dessa osteocondução desse material. E à medida que o tempo passa, você tem cada vez mais osso formado. Né? Nem toda hidroxiapatita é reabsorvida, mas a hidroxiapatita faz parte o quê? Dos ossos, faz parte o quê? Do esmalte. Então é um composto que nós já temos ou já existe no corpo. Então, mesmo que uma parte não seja reabsorvida, o organismo entende aquilo como um componente dele. Mas a grande maioria é sim reabsorvida e transformada num osso do próprio paciente. O que permite, então, a manutenção do rebordo, a instalação de implantes quando se faz um levantamento de seio, o que é bem bacana. Por quê? Porque eu tenho à disposição, então, um material que é mais menos custoso, ele permite uma quantidade muito grande que eu posso escolher, né? E às vezes numa condição que eu não preciso fazer uma outra cirurgia para pegar o próprio osso, né? Mais uma vez, precisa se planejar. Em cada paciente é um tipo de paciente. O que eu vou usar
para um ou para outro. Sim, eu faço enxerto do próprio paciente, eu posso usar de banco, eu posso usar um bovino, mas eu posso usar o sintético, que eu tenho usado muito. Eu sempre fui resistente, mas hoje eu tenho cada vez mais utilizado isso. Tá? Mais utilizado esse tipo de material. Então, aqui vocês estão vendo, né, vários materiais que nós encontramos no mercado, como o da Straumann, Genhoz, Bios, o HP9T e o nosso Sint da FGM, que é um material que eu tenho utilizado bastante, porque eu gosto das características que ele tem e que proporciona ao meu a minha ideologia do que eu quero lá para frente de biomaterial, ok? Então, este material em específico, né, ele é formado de 60% de hidroxiapatita, como eu falei para vocês, e 40% de beta-fosfato tricálcico. Então, essa é a composição que a empresa fez pensando exatamente nisso. Tá? Ele é osteocondutor, então, por ter uma excelente estrutura osteocondutora, porque ele é nanoparticulado, ele tem porosidade entre os seus grãos, né? Nós temos dois diferentes tamanhos, ele permite uma vascularização e uma deposição muito rápida de células de formação e uma osteogênese muito rápida. Então, esse é um caso do professor Gemelli com 4 meses. Né? O professor Gemelli é um colega dentista, faz também, especialista, e ele utilizou e me cedeu esse slide, tá? Esse slide não, essa foto, onde a gente percebe ainda grânulos, porque em 4 meses nem tudo foi substituído. E a gente consegue ver uma formação óssea muito, muito boa, com 4 meses. Vocês vão ver um caso que eu vou mostrar, o último, que a paciente retornou com 1 ano e 7 meses, e vocês quase não percebem os grânulos. Então, é uma realidade que hoje funciona, né? Porque há pouco tempo atrás nós tínhamos dúvidas se isso tudo funcionava. Existiam trabalhos que mostravam que em 10 anos eu tinha quase 30%, 40% ainda de material não reabsorvido, que é muita coisa, né? E hoje não, com essa velocidade de reabsorção e transformação óssea, eu tenho condição de uma integração muito rápida do meu implante também, abreviando o tempo, o que é uma coisa muito boa, né? As pessoas hoje têm problema com o tempo, hoje tem que ser tudo para amanhã. Então, se eu tenho essa possibilidade de um material que me permite abreviar o tempo, por que eu não vou usar? Ok? Então a gente consegue ver no histológico a formação de vasos, tecido ósseo, né, todas células, mostrando que realmente a gente tem a transformação desse material para osso do próprio paciente. Né? Então essa alta porosidade permite a formação, a neoformação óssea de maneira muito rápida, então também depende da porosidade, do tipo de grão, enfim, é uma série de características, né? Não é só misturar os dois materiais, existe todo um segredo aí atrás também. E o que é bacana é que ele tem uma manipulação muito boa. Esse é um caso que eu fiz, o professor Américo Mendes, coordenador também, a gente trabalha muito junto na nossa equipe, que é o professor Marco Moura, a professora Roberta, o professor Tadeu, o professor Adilson, o professor Elvando. E aqui foi um caso que a gente fez, onde houve uma extração e não deu para fazer o implante na mesma sessão, a gente fez um preenchimento com esse osso sintético. Né? Então, a gente manipula um soro, faz uma aglutinação desse material, e vocês vão ver que ele forma um aglomerado que ele é muito pixotrópico. Né? Então, você consegue pegar e ele não solta da sua espátula, enfim, do instrumental que você achar melhor para levar no alvéolo ou em qualquer preenchimento que você for fazer. Então, vocês veem aqui, após a manipulação com soro, que ele tem o quê? Essa característica de tixotropia muito boa. Então, você consegue levar mesmo em condições negativas, né? E ele fica ali muito bem. Ok? Então, isso é importante a gente ter, principalmente quando a gente vai fazer um enxerto nessas condições. Ok? Uma outra coisa bem legal é que esses materiais eles têm que ter uma radiopacidade muito boa para a gente perceber nas tomadas radiográficas. Então, vocês estão vendo aqui, né, um enxerto de seio com 2 meses, olha, com 2 meses, hein? E aqui já com 9 meses o implante instalado, onde a gente percebe inclusive uma radiopacidade maior, mostrando então que mais
daquele beta-fosfato, né, foi transformado em osso. O que me garante o quê? Uma melhor qualidade no osso, uma melhor estabilidade, utilizando o quê? Um implante naquelas condições que nós falamos anteriormente. E aí a gente passa para os casos clínicos, só para vocês terem uma ideia como isso funciona, né? Pensando em preservar o alvéolo, aqui um caso feito na Shedida Odontológica, onde a gente extraiu, o central 21 foi perdido, né? Não vamos aqui discutir o porquê, mas então vocês percebem que sobrou um alvéolo muito grande. A gente consegue imaginar que a tábua vestibular aqui é muito, muito delgada, e que se eu deixar assim, né, simplesmente suturar, com certeza eu vou ter um defeito ósseo aqui muito grande, principalmente se eu aguardar um ano, por exemplo. Então, imprescindível nesses casos a gente fazer o quê? Uma instalação imediata do implante e, de preferência, né, por uma carga funcional aí, uma função imediata, né? Mas isso só é possível se eu conseguir aquelas condições para a função imediata, ou a carga imediata, ou a função estética imediata. São vários nomes que nós utilizamos hoje. Então aí vocês fazem a perfuração, né? Outra vez pensando nas fresas, pensando qual é o tipo do implante que eu vou colocar aí para conseguir aquela estabilidade. Então inserindo o implante, né? Nós verificamos o torque. Então se o implante que eu escolhi tem aquela condição para que eu preciso, a gente consegue um torque assim, né? Pelo menos 30, 40 newtons para conseguir uma função imediata. Aí a gente vai selecionar o componente que vai segurar a prótese provisória, que vocês estão vendo então a seleção desse componente, aqui fazendo a captura da coifa que se adapta ao componente, sempre que eu puder utilizar uma coifa que se adapte já, que seja daquele componente, o resultado é muito melhor para adaptação, evitando uma inflamação ou um acúmulo de bactérias ali por uma desadaptação que porventura possa passar despercebida, né? Aqui então fazendo essa captura, e aí vocês estão vendo então essa imagem onde a gente observa um gap muito grande. Eu simplesmente não posso colocar meu provisório aqui e suturar. Eu preciso sim instalar algum tipo de tecido ósseo aí, colocar um tecido ósseo aí, né? Qualquer um daquele que a gente falou. Como eu falei, hoje a gente vai utilizar um material sintético, aloplástico, que é muito mais fácil, né? Eu vou escolher qual é a granulação maior, a maior ou menor, tudo vai depender. Posso misturar as granulações, posso misturar com o próprio osso do paciente, né? Então, se eu tenho uma broca que eu consigo colocar já algum osso no momento da preparação do alvéolo, eu posso misturar sim com material sintético, por que não? Né? Eu tenho uma condição, inclusive, melhor disso tudo, dessa condição de reparação. E aí vocês então vejam que a gente completa esse alvéolo, e aí existem outras condições de como que a gente segura esse osso aí. Eu posso segurar com o próprio, posso manter, né? Na verdade, não é segurar. Eu posso manter com o próprio provisório, eu posso fazer uma caracterização de um cicatrizador, se eu colocar, eu posso usar uma membrana de colágeno, eu posso tirar a gengiva do próximo paciente e proteger com a própria gengiva do paciente. Então, são várias as possibilidades, né? Nesse caso, a gente faz e mantém esse tecido com o próprio, com a própria coroinha provisória, porque é possível. Então, a gente instala a coroa, faz uma sutura muito boa, ok? E essa sutura, então, aproximando o tecido mole, né, junto à restauração ou à coroa provisória, mantém o tecido ósseo que a gente enxertou lá dentro, né? E aqui o pós-operatório é com uma semana, ok? Então eu sei que com este procedimento eu tenho garantido, ou pelo menos se houver, né? Porque sempre pode haver uma pequena reabsorção, né? Dificilmente não vai acontecer nada. Dificilmente alguma injúria, né, passa despercebida pelo corpo. Então, mesmo a gente fazendo esses procedimentos, pode acontecer de ter alguma pequena falha, né? Normalmente não acontece, mas pode sim. Então, tudo vai depender da agressividade da minha extração, de como é a minha técnica cirúrgica, de como eu manipulo esses tecidos, né, de como eu deixo a minha restauração provisória. Então, tudo isso tem a ver com o resultado final.
né? Esse é um outro caso de uma colega, amiga nossa, que tem medo de dentista, tá? Então, ela teve a fratura de um pré-molar. Esse caso foi muito, muito bacana. Vocês estão vendo aqui a fratura do pré-molar. Ele tinha endo, né? Vocês estão vendo aqui uma endo tratada. Só que eu tinha um agravante, né? Vocês percebem aqui que ele tinha o ápice próximo à cortical do seio. Ou seja, eu vou tirar esse dente, eu tenho que pensar que a estabilidade do meu implante vai estar totalmente comprometida. E se eu não tiver uma estabilidade, e simplesmente colocar o implante ali e ele não ter estabilidade, eu vou ter que rezar para tudo que é santo para ver se eles, né, me ajudam que ocorra a osseointegração. Então, o que normalmente a gente faz quando extrai um dente? A gente tem que ter osso um pouquinho, pelo menos lá em cima, uns 3 milímetros pelo menos, para que eu possa fazer uma fresagem lá e travar ele pelo menos ali. E garantir que talvez alguma lateralidade, algum osso na lateral, me trave aquele implante, conseguindo uma estabilidade pelo menos mínima. Né? E aí eu vou planejar ou vou entender se eu consigo ou não fazer a carga. Se não der, a gente fecha com pelo menos um cicatrizador. Mas esse caso foi muito desafiador, porque era uma colega, né? A chance de eu colocar uma broca aqui era perfurar o seio. Então, nós combinamos o seguinte: olha, vamos fazer a extração. Se não der para fazer o implante, eu não vou fazer. Né? A gente faz depois, faz alguma manobra de preenchimento, espera formar o osso e depois instala o implante. Aqui vocês estão vendo um corte tomográfico da região do dente e a gente percebe que não tem muito para onde fugir, não tem aonde ancorar um implante. Então foi uma condição assim bem complicada, né? Ainda mais sendo colega. Então aqui vocês estão vendo a extração, né? A fratura que havia, graças a Deus, não houve uma perda óssea significativa. E aí, quando eu extraí o dente, eu percebi o quê? Que havia aqui olha só, uma pontinha daquela raiz. Falei, opa, né, tem uma pontinha aqui. Por quê? Porque eu levei a minha broca, né, do meu implante com a espessura adequada para substituir um pré-molar, e essa broca ficou simplesmente sambando ali, mostrando que nem nas laterais eu teria uma estabilidade. Então, essa estabilidade, se eu não conseguisse naquele ápice ali que vocês viram, né? Porque eu falei, bom, se ali de repente eu consigo travar o ápice do implante, eu vou deixar ele ali, não vamos fazer carga agora. E foi o que eu fiz, né? Então, aqui vocês estão vendo numa foto, né? O implante ali, olha, folgada, quer dizer, a broca folgada, mas eu vejo ali embaixo, olha que foto muito bacana tirada pelo professor Américo, né? Difícil fotografar isso. Vocês percebam aqui o ápicezinho, olha, a pontinha daquela raiz. Eu falei, meu, tive a sacada, vamos travar esse implante aqui. E aí a gente levou o implante digitalmente, olha aqui o meu dedo, né? Levando o implante lá, esse é um implante Arxis, né? E na digital mesmo, eu levei e consegui estabilizar ou travar pelo menos naquela condição do ápice, sem broca, sem nada. E aqui vocês observem, né? A gente deixou com um tapa, porque nem pensar em deixar com cicatrizador, o quanto nós tínhamos de osso faltante aqui por conta da extração. Então é aquilo que eu falei para vocês, a gente não pode deixar isso aqui, a gente tem que completar de alguma maneira. Ok? Então foi utilizado o nanosynth, vocês estão vendo aqui, né? A manipulação, a gente já mostrou, tixotrópico que ele é, né? Essa característica dele. E a gente vai sim, então, condensando até onde é possível, né? Cuidando para não forçar e deslocar o implante, porque eu não quero ele para palatino para vestibular, eu quero ele tridimensionalmente posicionado corretamente ali naquele alvéolo, né? Deixado pela remoção do dente. E aqui a gente vai, então, instalando de uma certa forma, nem comprimindo, mas compactando esse material, porque eu não quero uma compressão, eu quero que haja sangue entre ele. Então a gente compacta ele de uma maneira a não deslocar o implante, porque ele havia sido preso só ali naquele ápice, como vocês lembram, que eu mostrei. E é isso que acontece. Então a gente faz todo esse preenchimento, então eu sei que eu vou garantir, né, a não reabsorção dessa tábua
permitindo essa anatomia, ou mantendo essa anatomia, que é muito importante. E aqui a gente fez um recobrimento com uma Bone Heal, né? Nesse caso, nós quisemos utilizar essa barreira. A gente poderia usar uma membrana de colágeno, eu poderia usar um tampão da própria gengiva do paciente, poderia tirar ali do palato e instalar ali, mas por ser mais fácil, por ser uma dentista que não gosta de ir no dentista, que tem medo, nós optamos por esse tipo de membrana aí, para ainda, se houvesse um coágulo embaixo, né? Deixar o coágulo ali e ter uma possibilidade de uma formação óssea maior, ok? E isto foi deixado, né? O prazo disso é 3, 4 meses, como eu mostrei para vocês. Se a gente puder aguardar mais, a gente aguarda. E aí, então, logo após a limpeza, a sutura, né? Essa barreira a gente remove com uma semana, mais ou menos. E aí você tem já por baixo um tecido de granulação formado da rede de fibrina, então daquele coágulo, que vai garantir o meu material lá dentro. Né? Então ele vai servir de tampão para que aquele enxerto ósseo que nós fizemos com esse biomaterial seja ou fique ali sem que a gente perca aquele material. E aqui, então, vocês vejam, depois ela retornou só 1 ano e 7 meses depois, porque ela não gosta de ir no dentista, né? E aí foi legal, porque eu mostrei para vocês um caso do professor Gemelli com 4 meses. E eu estou mostrando um caso nosso com o mesmo material, né? Coincidentemente. Com 1 ano e 7 meses. E se a gente olhar aqui, olha que interessante, né? Então, o implante travado ali naquele ápicezinho que era da raiz, né? Simplesmente colocado digitalmente, e o quanto de osso formou, porque vocês sabem que a conexão Cone-Morse e a conexão interna, tipo Cone-Morse, a gente deixa sempre 2 milímetros infraósseo, né? Garantindo uma condição biológica aqui que nenhum das outras plataformas consegue. Então, essa é uma condição fantástica para o nosso osso, para a nossa gengiva, para a nossa estética, para tudo. Né? Eu acho que hoje eu não vejo uma possibilidade de uma outra plataforma. Ok? Claro que as coisas se evoluem, de repente se acha alguma outra coisa. Mas hoje, pensando numa plataforma Cone-Morse puro, eu acho que é uma condição maravilhosa para tudo. Então, vocês estão vendo aqui, né, a condição óssea, né, houve uma pequena depressãozinha, mas não significante, né, em nível de estética, após 1 ano e 7 meses. Aqui o provisório, então ele havia sido colado do lado, já colado algumas vezes, e aqui vocês percebem, então, uma condição óssea muito boa, que com certeza, se nós não tivéssemos feito nenhum tipo de intervenção para fechar aqueles gaps, nós teríamos aqui sim uma depressão muito grande e que com 1 ano a gente já percebe quase 50%, como eu mostrei para vocês, e uma reabsorção óssea lá, que com certeza traria alguns problemas em relação à estética, em problemas de reabilitação. Então a gente vê isso muito, muito, muito bem preservado. E aqui vocês estão vendo um filme, porque às vezes eu queria testar, falei, olha, eu vou testar com agulha para ver a resistência daquele osso formado. E fazendo esse teste, o osso era muito, muito duro. Né? Então, nós fizemos uma abertura por conta de não usar um punch, mas para a gente ter uma ideia e fotografar como é que ficou esse osso. E aqui vocês podem ver que maravilha, né? Onde você tem uma neoformação óssea muito, muito bacana, com, olha, um grãozinho aqui, muito provavelmente de hidroxiapatita, e aqui também. Ou seja, quase todo aquele tecido, né, ósseo aloplástico, aquele nanocinte, foi transformado em osso do paciente e com uma dureza muito boa. Isso é fantástico. Né? Aí a gente então fez a abertura, né? Localizou o implante, como vocês estão vendo aqui, o implante estava muito bem integrado. Né? Nesse sistema você tem uma chave própria para remover a tampa, né? O tapa implante, que é de silicone. Uma vez removido, a gente vai fazer o quê? Vai fazer a instalação, olha lá o implante lá dentro, né? Um Cone-Morse puro, então a gente faz a seleção do componente. Isso aqui, gente, é um escariador. Né? Como a gente coloca esse implante sempre muito lá, 2 milímetros para dentro, às vezes se eu tenho uma condição óssea que
por sobre o implante eu não tomo esse cuidado, o componente às vezes não adapta corretamente. Então existe essa chave que é um escariador, que é justamente para eu remover o osso ao redor da plataforma, para que eu tenha certeza de um assentamento correto do meu implante, do meu componente no implante. Então aqui vocês estão vendo, ele é digital também, não é nada com motor. Você vai e volta no sentido horário, anti-horário, para liberar aquele osso ao redor da plataforma, permitindo um assentamento correto do componente, né? Então isso é uma chave muito bacana. Ok? Uma vez feito isso, a gente vai fazer o quê? Vai medir o transmucoso, olha lá. Então agora tem uma condição melhor. Vocês estão vendo aqui o implante, uma condição melhor, onde eu tenho a liberação de toda essa plataforma para que haja um assentamento correto do meu componente. Aqui vocês estão vendo o transmucoso, né? Para a gente fazer a seleção do transmucoso. Uma vez feita essa seleção, a gente coloco o componente, ele é batido, como eu falei, porque é um cone Morse puro. Vocês estão vendo aí uma outra posição. Existe, como eu falei, se a gente tem uma coifa que vai adaptar melhor naquele componente, a gente captura a minha coroa provisória nesse componente, então garantindo uma adaptação muito boa para a minha peça. Né? A gente faz a captura com resina acrílica mesmo, né? O importante é que a gente faça todo um acabamento, deixe isso aqui extremamente polido, porque ele vai ficar subgengival. Então, dessa maneira, eu tenho uma condição de reparação óssea ainda sem comprometimento, se caso haja bactérias, né? E posso invadir nessa região nobre. A minha gengiva vai ficar muito boa também. A gente faz a cimentação, então cuidado para remover todo esse material de cimento provisório. O ideal é que ele seja radiopaco, para mostrar, como eu vou mostrar aí na última radiografia. Ele sendo radiopaco, eu vejo que eu preciso remover ainda algum excesso que tenha ficado, né? A gente faz a sutura e aqui vocês estão vendo, então, o meu dente provisório, o meu componente instalado. Aqui vocês estão vendo o excesso do cimento que a gente removeu depois, isso foi logo após a instalação, a gente fez a radiografia periapical. Vocês estão vendo a integridade do implante, né? A integridade desse tecido aqui, que foi todo preenchido com esse material aloplástico, né? O travamento bicortical aqui na cortical, feito digitalmente, né? Osso, né? Osso do paciente, né? Um componente, né? Então, que vai me dar a estabilidade que eu preciso nessa plataforma, evitando uma reabsorção óssea aqui, evitando penetração de bactéria, garantindo ali esse meu enxerto, garantindo esse meu implante, garantindo essa saúde gengival, ok? Então, é isso que eu proponho para o meu paciente, é essa condição biológica que eu posso oferecer quando eu faço uma extração associada com o implante. Né? Onde eu tenho que preservar o meu tecido ósseo através do enxerto, hoje com esse material sintético, que é o tema da aula aqui, da nossa palestra. Vocês entenderam? Ok? E então, basicamente, o que eu tinha para falar é isso. Né? Nós temos 1 hora, que no meu relógio são 7:50. Eu cumpri o meu prazo aqui de 50 minutos, onde eu posso terminar com calma e dar tempo do outro professor entrar. Nós temos aqui, se vocês quiserem, canais de comunicação, né? O professor Américo e eu, nós temos um canal no YouTube, onde a gente coloca algumas coisas, não só de implante, mas também de dentística, porque nós temos uma formação primária em dentística, nós dois somos doutores em dentística. Eu depois parti para fazer um doutorado em implante, que foi uma outra área que eu me identifiquei. Eu tenho meu Instagram, Dr. Renato Burger, né? Meus 2 e-mails, o meu celular, que é esse aqui, é de São Paulo, né? Nós somos originários aqui de São Paulo, e se vocês precisarem alguma dúvida, alguma coisa, fiquem à vontade de nos mandar, a gente responde prontamente, eu sou sempre plugado, né? Eu estou sempre olhando as minhas coisas, respondendo as dúvidas, dentro do que eu sei, se eu não souber, eu vou pesquisar e respondo para vocês, né? E queria agradecer mais uma vez a organização por ter lembrado do meu nome, e poder, de alguma forma, transmitir um pouquinho da experiência que a gente tem nessa área, tá bom? Agradeço a todos. Eu vou ver aqui, eu não sei como é que a gente faz para ver se tem perguntas, eu sou já meio velhinho, então eu não sei aqui como é que eu vejo. Enfim,
Eu não sei ver isso aqui, tá? Não tenho como acessar aqui pelo celular. Então, pessoal, muito obrigado. Eu agradeço a vocês, ao tempo que vocês despenderam numa sexta-feira. E agradecer mais uma vez ao professor Marcos Crepaldi, né, idealizador, um entusiasta disso tudo. E muito sucesso aí para todo mundo, tá bom? Uma boa sexta-feira, um bom fim de semana. Se protejam do Covid, porque não é uma gripinha, é uma coisa séria. E que Deus nos proteja sempre. Beijão para vocês. Tchau, tchau.